Olá pessoal, mais um GraçaCast começando aqui com vocês. E é aqui o pastor Victor Martins, eu que sou aqui pastor da Igreja da Graça, mas também nesse programa, nesse podcast, venho aqui convidando inúmeros pastores, amigos, colegas, pessoas conhecidas, outras menos, outras mais, e você sendo parte disso. Mas hoje é uma celebridade, hoje não é qualquer um, é conhecido no estado todo dentro da Igreja da Graça e até fora já também por muitas pessoas. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, nem vou falar, vocês vão olhar. Olha para ele e saibam quem que é. Quem que é, então? Seja bem-vindo, pastor Daniel Bianchi. Ô, pastor, muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo, pastor, é um prazer poder estar aqui com o senhor, participar desse projeto tão maravilhoso que tá ajudando muita gente, né? A gente tá participando junto, também tá indo pelos bastidores. Os bastidores fazem parte, né? Ele que está sempre por detrás das câmeras, hoje está do lado de cá do GraçaCast. E é um prazer mesmo, pastor, e agradeço o convite do senhor, né? A gente está aí diariamente também acompanhando o seu trabalho, né? Na sede já completou 3 anos, né? Agora que completou... O senhor, 3 anos, né? Vai fazer 4 já. Já vai fazer 4 anos, 3 anos né? e meio. Acho que foi uns 3 meses depois que o senhor chegou, mais ou menos foi o tempo que eu tô aqui na sede, né? E é um prazer, é muito bom poder estar aqui, aprender com o pastor. Só quem realmente passa aqui pela sede, tá aqui pela sede, sabe como é que é estar ao lado do pastor Victor, aprender. E para mim, pastor, é um prazer mesmo imenso e poder compartilhar daquilo que acontece com os jovens, aquilo que está acontecendo aqui pela sede, também pelas pessoas. O dia a dia, né? O dia a dia, é o dia a dia que é o legal mesmo. Né? E assim, o pastor Daniel Bianchi, quem conhece sabe, né? Ele não é só... Ele pode estar falando aí como aprende com a gente, mas nós todos, na verdade, aprendemos com ele. Né? A determinação, a vontade, o desejo, a sua alegria e às vezes a sua seriedade acontece, né, tem pastor dias, Daniel? Tem dias que é necessário fazer parte disso, né? Para quem não conhece, o pastor Daniel é casado com a dona Kátia Fantin. Eu não sei porque não tem Bianchi no nome dela perto assim, né? Tem Bianchi, na verdade. É, né? só no... na RG, certidão, né? de casamento tá, não na carteira de motorista dela, ainda não colocamos. Faltou a verbinha, mas vai dar. Tá certo. E ali, ela que também é jornalista do Show da Fé, ela que trabalha aqui na HIT, né, que é a nossa televisão, né, aqui do estado, né, do Brasil todo, mas aqui é oficial do estado também. Então, Deus abençoe bastante. E tem inúmeras histórias aí que a gente tem juntos aqui já na sede, e o pastor Daniel carrega uma bagagem, na verdade, né? Pastor, a gente está aí há 5 anos, agora completou a frente dos jovens. Eu assumi ali logo em seguida do pastor Ezequiel. E tem muita coisa boa, pastor. Mas esse período de 5 anos para mim foi maravilhoso. A verdade, pastor, eu nunca quis mesmo de mim. Quando eu lembro partiu do seu coração. Quando eu estava lá no interior, eu era lá em Venâncio Soares que eu estava de pastor lá. Foi a minha primeira igreja, pastor. Fiquei 6 anos e 2 meses lá, minha primeira igreja. Eu lembro que eu fui fazer um final de semana só. Eu tinha me mandado para fazer um final de semana lá, substituir o pastor. No fim, substituí 6 anos e pouco o pastor. Foi um lá. Periodinho, né? Fala assim, vai lá, é provisório, né? E foi muito bom, assim, eu aprendi muito. Lá eu comecei o trabalho com os jovens. Lá a gente começou a trabalhar, mas nunca pensei nessa proporção. Não foi essa jamais. Uma questão de eu vou fazer isso para se tornar o líder amanhã de todos, não? Não, jamais, pastor. A gente começou a fazer lá. Apesar que em Vacaria eu cheguei a cuidar de jovens, mas não foi só por um período. Foi, Sim, eu lembro mais uma ajuda, né? Eu estava mais ajudando. Mas não imaginava, assim, nessa proporção de hoje um dia estar cuidando todo o estado, pastor. E os jovens gostam muito do senhor, viu? A gente está aí, né? Gosta, tá até a Karina ali, a Karina aqui, ó, jovem, ó. E os jovens gostam muito de mim também. E o engraçado, pastor, aí a gente viu... Balança a cabeça aí. Aí, balança você em casa a cabeça. E o mais engraçado, a gente veio transferido aqui para a região aqui de Porto Alegre. Sim. Cachoeirinha a gente veio. Foi. Quando eu vim, eu lembro que eu falei com a Kátia, já tinha a equipe dos jovens e tal, e eu falei pra Kátia assim, olha, a Deus não vai permitir que a gente entre na equipe, eu não quero, a gente vai pra lá, vai cuidar da igreja. E foi a primeira coisa, né, quando nos avisaram, olha, vocês vão vir pra cá pra entrar na equipe estadual dos jovens, né, não, era meio que eu não queria, né, mas acho que, não que eu não queria, eu digo minha carne, né, mas eu já sempre gostava de estar no meio dos jovens, né? Mas não era bem a minha vontade. Eu acho que era mais um que a gente ouve falar do que às vezes a realidade, pastor, né? A gente já ouvia uma coisa, mas a realidade foi outra. E logo de cara a gente entrou num retiro. Foi no retiro aqui no Laranjal, sim, aqui em Gravataí.
E eu já fui já de cara cuidar de equipe. Foi logo de primeira ali, já cuidando da equipe, né? Foi muito, foi uma experiência muito grande. Eu lembro que até depois eu tive que ficar cuidando do pessoal entre 25 a 30 ali. Eu peguei principalmente os homens ali, a gente fez um trabalho com eles. E ali que despertou, pastor. Ali mexeu contigo. Mexeu muito. Aquele retiro que a gente cansou com o Laranjal, para quem conhece, até um abraço, pessoal lá do Laranjal, eles são também bem carinhosos, foram muito carinhosos com a gente, né? Inclusive, a gente quiser convidar aí para conhecer, de graça, convidar o pastor Daniel, um grupo de jovens para fazer de graça, só de graça. Sim, senhor. A gente vai lá. E lá é muito íngreme lá o local, então a gente subia, descia lá, cansamos naquele retiro, mas foi muito, muito gratificante, assim. E dali veio uma chama, então. Deu algo dentro de... dali começou, mas nunca pensei assim, pastor, nunca chegou assim, jamais substituiu o pastor Ezequiel, nunca, jamais. Eu trabalho com jovens ensino geral, né? Sim, senhor, é verdade. E foi indo, aí mais à frente eu fui para Benjamim e ali houve a troca, né? Que aí o pastor Ezequiel passou o bastão então, né? Uhum. E foi 5 anos cuidando dos jovens, pastor, e é um prazer, é muito bom ver a alegria dos jovens, Sim. ver jovens se convertendo. Eu falo muito assim dos jovens, ver os jovens estudando, ingressando. A gente tem jovens agora, tem por exemplo a Bruna, né, que é a esposa do Ariel, que está se formando em medicina. Que, inclusive vai estar aqui nos próximos podcasts também. Que legal. Convidada, né? E jovens, por exemplo, aqui eu na sede, assim, hoje eu tenho uma alegria muito grande, pastor, de ver. Eu acredito que quase todos os jovens hoje da sede estão envolvidos aqui na sede, envolvidos com algum ministério da igreja. Né? Não está parado. Não, tem um pessoal de Canoas que podia vir para a sede também, né? Estamos já estamos fazendo aqueles pushzinhos. Só fica a dica. Até a gente mandar, fica a dica. E é muito legal ver isso, pastor, ver eles crescendo, Sim, né? Aqui os jovens, por exemplo, tem jovens ajudando na mídia ali com o senhor, tem na escolinha. E esse tá crescendo. É uma alegria, é a maior alegria mesmo. E aquilo é de verdade, né? Porque olhando nesses 3 anos aqui já, né? Nessa verdade, né? Trazendo para a sede isso, né? Eu sei que teve renúncias e tudo para isso acontecer, mas focando e trabalhando em prol disso, a gente tá vendo um resultado muito bom. A verdade, pastor, a gente na verdade começou, não que eu diga começou do zero, né? Mas não tinha mais os jovens aqui, recomeço, né? Foi um recomeço. Não deixou né? de ser uma reforma. Exato, foi uma reforma. Uma reforma, assim, de tudo, né, no pouco. Porque, querendo ou não, a gente chega com uma visão e a gente acrescenta, não muda. Né? Aí Deus tem abençoado. Já fez até casamento entre os jovens aqui também, fiquei feliz também, né? Recente a Jordana, né, casou com o Mauro, então são jovens aqui da sede também. São, né? Uhum. É coisa boa, e o Mauro tá aí querendo fazer a obra, né? Verdade. A gente tá falando aqui como se você conhecesse o Mauro, né? Então manda um abraço. Ô, abraço, Mauro. Manda um abraço pra ele aí. Que o pessoal sabe quem é o Mauro, é verdade, ele quem tá assistindo, daqui né? da sede ele. Então, quer conhecer a sede, os jovens também? O GraçaCast não é só pra isso, mas também é pra divulgar tudo que Deus tem usado pra fazer, Ele quer fazer na sua vida. Todos os dias é dia, mas no sábado especial, né, que nós temos o cuidado dos jovens aqui. Sim, senhor, todo sábado a gente faz aqui às 18, né? Tem sábados que é com a gente, com os jovens, aí faz com todos. Tem sábados que aí faz com os teens, né? Caiu o Joe que cuida. Tá feliz lá, tá vibrando lá atrás, lá no computador. Tá ali, ó, o único problema do Joe é que ele tá ganhando muita barriga muito rápido. Né? Mas fora isso, né, Joe? A gente não sabe que a gente tá numa competição. Não sei se vai dar esse ano. Ano passado a gente fez uma competição era eu, o Joe e mais um da equipe, o Marcelo, né? Da gente diminuir pelo menos 5 quilos cada um até o retiro. O Marcelo da pastora? O Marcelo da Patrícia, lá de Santo Antônio da Patrulha. Não, porque se fosse da pastora, o Marcelo da pastora Grazi, sabe? Não, aquele ali não, aquele já se venceu. Se fosse ele, mas como não é ele, tudo bem. A gente fez, só que ninguém ganhou, né? No fim deu um empate técnico. Deu um empate técnico. Vocês nem fizeram muita questão. O prêmio era ganhar um churrasco, né? Acho que ninguém quis pagar pra ninguém. Ninguém quis ganhar o que perdeu também, né? É verdade. Então todo mundo não perdeu pra não... Ele não ganhou, ficou elas por elas. A gente tá tentando um segundo voto aí, vamos ver se a gente consegue. E todo sábado às 18 horas aqui na sede estadual. Aqui todo sábado, pastor, é muito bom. E a gente faz esse trabalho todo sábado. Normalmente no segundo sábado até a gente faz a gravação, depois vai pro YouTube e faz esse trabalho. Todo sábado, 18 horas. E claro que aqui na Pampa, para os que estão acompanhando pela Pampa, tem o Movimento Jovem todo sábado aí, 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Aqui na Pampa você pode acompanhar nos sábados às 10h30 da manhã. Que eu estou esperando mais um convite de novo, que há muito tempo eu não recebo.
Mas a gente tá na fé, né? Sim, senhor pastor. Agora tinha filho, eu participei, sei lá, 250 anos atrás. Foi logo nos primeiros, né? Mas foi benção. Agora já tem até música agora para poder fazer uma média, né? Pelo menos dá para gravar, regravar, não sei. Mas então, esse tempo vai chegar, depois a gente vai estar falando aí. E pastor Daniel, no modo geral, a gente está com um projeto, né? Até legal a gente falar um pouco do próximo retiro. Que sempre foi o retiro a gente faz aqui, né? Tá na frente ali, cuidando, fazendo os retiros aqui são diferenciados, no ponto de vista, tá? Eu gosto muito também, vou puxar a bola para nós, né? Mas aí nesse próximo carnaval vai ter um retiro aí que eu creio que vai ser muito especial também. A preparação já está bem grande, pastor. Tem muitas coisas novas que vão acontecer. É claro que a gente deixa um pouquinho no ar, um pouquinho de suspense para quem vai participar, mas tem muita coisa boa. Tem... Como é que eu vou falar aí, né? Sem dar spoiler. Sem dar spoiler, mas provavelmente vai ter algumas pessoas aí de fora. Né? Vai ter. Nosso pastor fazendo um propósito bonito com os jovens. Vai ser bem especial, eu creio que vai ser marcante. Já está planejando já, pastor. Vamos crer que vai ser também o retiro que mais vai ter batismo, né? Porque vai ser tempos bons, acredito eu, né? Uhum. Tempos assim sem vírus, sem nada que não impeça as pessoas de tem sido, pastor, esse batismo tem sido um marco, né? Desde se tornou um padrão, o senhor ali assumiu, o senhor começou a ir com a gente lá, a gente tem batizado num retiro, né? Não, a gente já tinha batizado uma vez, né? Até foi com o pastor Danner. Mas tem ficado marcado no coração dos jovens, pastor, esse batismo. Tem sido especial, na verdade, né? Sendo a gente pode preparar também, aproveitando aqui a conversa, né? Uma reunião rápida também ao vivo não, sendo gravado, fazer ter certificados, né? Assim, marcando mesmo aquele tipo, um certificado planejado, retiro 2023, perfeito. Fui batizado no direção, retiro. Anota aí já. Porque já que tem que marcar, verdade. Quanto mais a gente puder impactar, porque é algo que muda, né? Querendo ou não, o batismo de Jesus está registrado. Porque eu não vou registrar o das pessoas? Perfeito. Ele está registrado, está aqui, Mateus capítulo 3, se abrir lá, tem o batismo de Jesus ali, nas águas e depois na sequência no Espírito Santo. É um registro, é verdade, pastor. Então a gente já vai preparar, então. Vamos registrar, porque para as gerações que estão vindo... Até para a família das pessoas, né? Marcar ali, além da foto, claro, né? Do momento, às vezes não sabe se chove, se não chove, tem que ter água. Não é chuva. Vindo do céu e estando cheio ali, não tem problema. Né? Mas, claro, o melhor dia é melhor um dia ensolarado e com água suficiente, porque às vezes dá uma seca ali, né? Tremenda. É um açude ali, pessoal. É um açude. Eles mantêm, assim, um nível não, sempre médio. Deu certo, na verdade, né? Mas é bem gostoso, bem importante. E a gente vai estar ali com certeza e Deus vai abençoar bastante. E a gente está, pastor, com as inscrições, na verdade, lotadas, né? Nós já estamos com em torno de 500 jovens, né? Já inscritos para esse retiro. E a média normalmente é 500 ou um pouco mais, um pouco menos? A gente tinha um pouquinho mais, pastor, por conta que a gente usava barracas, né? Esse ano a gente não vai mais usar as barracas, né? A gente optou por usar mais os espaços, né? Melhor, então eu acho melhor. Até por mais um pouquinho, não que não tinha uma segurança, tem a segurança, mas até por conta de algum temporal, já aconteceu algum retiro de ter que remanejar na hora, então a gente prefere ter mais um pouquinho desse cuidado para todo mundo poder participar. E o local é seguro, né? É conhecido nosso, a Quinta da Estância, um abraço para todos da Quinta da Estância também, ali em Viamão, né? Um local que acabou virando um celeiro de muitos jovens, na verdade, ali sendo batizados, sendo tocados, muitos jovens, né, deixando remédios, né, quantos remédios antidepressivos, que é uma questão disso, até questões de drogas também, né? Sim, na verdade. Chegamos a ter momentos assim de jovens entregando ali. Eu não sei bem o termo que fala, né? Mas pino. É pino, né, pastor? Pino da cocaína, mas assim, pastor, mas isso entra lá? Não, ninguém passa uma revista expressa. Lógico que tem uma conscientização. Sim. Mas a pessoa que ela vai lá para ser liberta, mas sempre com o controle de todo mundo. Quando acontece uma libertação que é linda, que a pessoa entrega, ela muda ali realmente. Né? É verdade, pastor, exato. Ou já aconteceu de entregar cigarro, coisa que eu não falou, não é, como o pastor falou, não tem uma revista, né? Graças a Deus, ali acontece aquela libertação, na verdade, de forma positiva, né? Jovens que vão, principalmente jovens novos que estão começando, né, pastor, que ainda não conhecem e são convidados, né? Eles estão ali, aceitaram o convite. Sim, pastor, vão ouvir a palavra e naquele momento Deus vai mexendo muda, né? Com eles. Teve alguma experiência marcante, algum retiro assim, de todos que já participou, direto ou indiretamente, que marcou? Tem, pastor, tem bastante, mas teve foi o ano passado até. Um rapaz que eu conversei, ele é um casal lá de Bento Gonçalves. Já um casal, assim, já com
bem, assim, olhando aparentemente bem tranquilo. Assim, Não falaria que tivesse um problema grande no caso. Não. Eu até já conheço eles, assim, já de um tempo. E ele me falou, pastor, que ele teve a ponto de tirar a vida, de se matar, há uns meses antes do retiro. E aí ele contou assim, ó, numa das pregações, é como se ele, eu lembro que ele falou com essas palavras, era como se Deus entrasse dentro dele e arrancasse aquilo, aquela angústia, aquele medo, aquela vontade de morrer. E ele falou que foi várias vezes a esposa dele lutando com ele. Uhum. E o retiro foi o tema a cura, né? Sim. Foi bem nesse ponto. Dirigido para isso. Dirigido. Né? E ele dali, daquele retiro em diante, ali ele mudou. Já conversei com ele, ele vem aqui no congresso, conversei Sempre com ele. participa aqui. Outro homem, pastor, uma outra pessoa. Transformado, ou seja, não foi momentâneo, né? Sim, não foi uma emoção só que marcou, foi uma transformação real. Tem. E tem muitos assim que talvez a gente não vem muito após o retiro, vem muitos feedback, né, pastor? Sim, muito. É gostoso também de ouvir, muita coisa que acontece, talvez a gente não saiba, mas é maravilhoso. Aí toca, mexe, né? Aí tem jovens batizados no Espírito Santo. Aí faz tudo olhar assim, valer todo o esforço, a gente olhar e falar, valeu a pena, né? Às vezes satisfação completa. Às vezes no final acontece muito isso, pastor. O senhor falou, alguém chega, posso dar um abraço, posso fazer uma foto? Aí diz assim, foi os meus melhores 4 dias, sei lá, do ano, alguma coisa assim. Nossa, Quantos não pode ter sido da vida, né? Aí quebra a gente no meio, pastor. É uma coisa que não fala arrebenta, assim, arrebenta de um modo bom, né? Vou explicar assim, né? Quebra qualquer pensamento que possa ser contrário disso. Aí às vezes o cansaço, claro que cansa, né? Tá produzindo tudo. Não tem como acabar um retiro com voz, né? Fica sem voz. Pastor Daniel, pessoal... né? Principalmente ali quando a gente vai anunciar os campeões ali, que aí começa aquela gritaria. O campeão de Roger! Né? Começa lá. A equipe vê o quê? Vê nada. Né? Você não tem mais voz. É verdade, tem umas coisas bem legais. A voz vai. A voz vai, né? E a Kátia vai junto, né? Ela pega junto, pastor. Kátia, sua esposa, vai firme e ela abraça tanto a causa ela também. E, claro, tem uma equipe. Toda equipe, né? Sim, pastor. No total são quantos no total? Hoje nós estamos na equipe principal com uns 25, mais ou menos. E tem alguma, vamos dizer, uma equipe paralela, que são os braços que nos ajudam, assim. Que aí tem os líderes também. Aí eu acredito que passa de 50, mas hoje, junto, mais ou menos em torno de uns 25. Uns 25. Aí tem equipe de louvor mesmo, também. Né? São ativos também. Toda a estrutura é bem feita. Não só a estrutura que nos dão, né? Mas a estrutura que também monta, né? Tem aí tem a busca, tem sala de oração, tem tudo de tudo um pouco, né? Tem teatro, não chega que tem teatro. Tem, normalmente nas aberturas tem teatro ou tem uma coreografia. Provavelmente no propósito, pastor. O senhor falou, a gente fez um ano que foi... o pessoal falava muito do filme, né? O Quarto de Guerra. E a gente teve o Quarto de Guerra. Foi bem legal, o pessoal fala muito disso. Tem anos que a gente faz o céu. Já teve ano do céu e inferno também. Aí foi uma dinâmica que a gente acompanhou lá no Rio de Janeiro, essa dinâmica. E gostou e trouxe para cá. A gente trouxe para cá, foi muito impactante, né? A ponto de nós ter uns 420 jovens no inferno e são uns 80 no céu, mas calma que eu vou explicar, né? Porque era assim, quando a gente chegou lá no Rio de Janeiro, pastor, a gente foi para um retiro. A gente foi em torno de uns 8... Agora, nesse ano, né? No outro ainda, pastor. Ainda foi na outra vez, ainda no interior. 17? 17. No ano 17. A produção mirim aqui foi 17. Falou no ponto aqui. Aí a gente chegou lá no Rio, eu lembro que estava até chovendo, foi no sítio da igreja, e o pastor Rogério Postigo estava fazendo com os jovens essa dinâmica. A gente não entendeu muito, a gente chegou no meio da dinâmica, né? Eu só sei que a gente tinha uma capelinha, a gente ficou lá esperando, né? Daqui um pouco, o pastor comentando, porque nós tinha... Quase todos os jovens estavam no inferno. Eu fiquei, que é isso? Que negócio é esse? Aí que o pastor me explicou, eu perguntei como é que é essa dinâmica. Aí o pastor pregou, ele pregou antes, e os jovens tinham que responder 3 perguntas. Se errasse uma delas, ia pro inferno. Mas o inferno, vou explicar como é que era o inferno. Era um lugar, assim, claro. Foi feito até lá, tinha até barro, assim, um negócio forte. Era pra marcar o jovem mesmo, né? E uns lá aterrorizando, eu lembro que tinha até umas fumaças lá, um negócio lá bem estranho lá, né? Eu não quero nem saber como é que vai ser lá, né? Não quero ir pra lá, não. Mas eles tentaram simbolizar o mais próximo do que podia. E eu lembro que impactou muito os jovens. Eles ficaram assim... Todo mundo falava, nossa, inferno, não quero ir pro inferno, não quero ir pro inferno.
tudo uma dinâmica. E a gente fez aqui, pastor, então essa dinâmica... Mas colocou igual? A ideia foi a mesma? Foi pouco parecido. Eu lembro que a minha ideia foi lá de Apocalipse, das... fugiu agora a palavra. Apocalipse 21. Dos que não herdarão o reino dos céus, 21:8. né? 21:8, né, pastor? Aí a gente listou todos eles. E o jovem tinha que marcar aonde o jovem se achava numa daquelas, né? Naquele, ou timidez, prostituição, acho que... Eu não lembro. Os mentirosos. Né? Os mentirosos e tal. E tinha que marcar ali. E foi... E quase todos, pastor, caíram naquela parte eu falei antes, promiscuidade, prostituição. Os tímidos. A maioria caiu nos tímidos. E todos que tinham uma marcação. E aí foi de madrugada, a gente pegou eles de madrugada, tocou uma trombeta. Ó, o negócio foi assustador, assim. E aí eles faziam uma fila, assim, enorme, colocamos as meninas com um anjo, né? E com uma caneta que marcava a noite. Aí o X era pro inferno. E eu lembro que era uma outra marca, não lembro, outra marca ia pro céu. Mas foi muito poucos, assim. Eu lembro que foi 60, 70 jovens só pro céu. A maioria foi pro inferno mesmo por causa da timidez. Mas a gente não colocou barro, nada. A gente botou uns aterrorizar lá também. O Vargas era um deles. O vulgo mensageiro. Né? Mas tudo para ensinar, não para humilhar. Depois a gente trouxe eles de volta, pregou a palavra. Foi assim. Aí teve um quebrantamento, assim. Era 4 da manhã isso. Foi impactante. Nossa, o negócio... Até hoje eles falam. Céu e inferno. Então a gente não fez mais, porque aquela dinâmica foi para aquele momento. Sim, né? marca ponto de... Pode ser que tenha algo parecido, mas não igual, né? Então acontece, são coisas que... Tem coisas e coisas, pastor. Teve um movimento jovem aqui que eu me vesti de mendigo e entrei na sede. Isso eu lembro já. Isso aí já... Foi com o senhor aqui. Foi já nos tempos Então nossos. tem coisas que a gente faz assim para marcar, né? Faz uma direção de Deus, que nem eu digo, nada para humilhar ninguém, nada para... É para conscientizar na palavra, né, pastor? Pastor, logo já vem o primeiro bloco já, né? Já passa rápido. Mas assim, na sua visão, essa questão de... até para quem está assistindo, às vezes a pessoa mistura muito. Nosso ministério é focado muito na palavra. Essa visão de tentar trazer o mundo para a igreja funciona? Não funciona, pastor. Não tem como. Porque eu vou dizer de mim, né, pastor? Eu fui para a igreja para mudar. Eu era, desculpa falar a expressão, pastor, né? Me perdoe. Né? Tentava ser, né? Eu não era, né? Tentava ser aquele jovem mulherengo, aquele jovem que queria balada, essas coisas, né? Quase todo jovem queria ser. E eu fui para a igreja para mudar. Eu lembro, pastor, que eu tinha muito problema, principalmente no lado sentimental, de não encontrar alguém realmente. Eu tava com um dia, depois já tava com... Eu não queria isso. Eu queria realmente... Uma mudança. Eu mudar. Né? E trazer a balada para dentro da igreja não serve, pastor. Não adianta. Eu fui para a igreja e eu mudei vendo realmente que a igreja era um lugar totalmente diferente do mundo. Eu entendo perfeitamente. Totalmente diferente. E isso me mudou, né? Poxa, aqui é diferente. As meninas daqui são diferentes. Né? Então, aquilo mexeu muito comigo. Então, não adianta. Eu não vejo, pastor, o mundo dentro da igreja não dá certo. É aquilo, né? Jesus tirou Pedro de ser pescador quando Pedro voltou e falou, não chamei para isso. Às vezes pode ser até socialmente, né, pastor? Mas a gente consegue trazer alguém socialmente, mas não vai mudar a pessoa. Ela vai estar ali socialmente porque ela viu que o ambiente, né, não tem... É a mesma coisa que lá fora. Então... Aí virou só um ambiente, né? Só mudou de ambiente, só saiu de um lugar para outro. O outro que fala um pouquinho de coisa espiritual, mas não muda. Tem que ter Jesus pleno, né? Para ter cura, para ter libertação. A palavra tem que estar viva ali. Jesus é real, ele está ali presente. E a formulação de um ambiente traduz isso, né? Eu vim do rock, eu vim das coisas assim, então... por isso que eu sou muito... Não vou dizer contra, porque pode ter muitas pessoas que gostam, mas assim, eu gosto de claridade, né? Na verdade, assim, porque eu saí do escuro. Eu vou para uma igreja para ver o escuro. Eu saí, é literalmente igual. Muito igual, né, a escuridão de um altar. Então eu saí de literalmente, eu ia tocar, era assim, era exatamente assim. Aí eu entro numa igreja, isso, meu conceito. Onde que literalmente é como eu era o buraco que eu entrava para tocar, eu saí de lá para entrar num lugar diferente, onde eu vou encontrar
luz. Né? A gente quer encontrar a luz, verdade, pastor. Então, assim, eu sou muito chato para isso, mas tudo tem um sentido no final, né? Tem sentido, pastor. Pastor, então Sim, é isso aí. Primeiro bloco já Passou foi. Hein? rápido. Passa rápido, né? O pastor Daniel vai ter que ser aquele que vai voltar depois, né? Falar mais, né, pastor Daniel? E a gente tem história aqui também bastante. E Deus tem abençoado bastante, tá bom? E daqui a pouco, então, a gente volta, segundo bloco, chegando com vitória para todos e algumas histórias pessoais aconteceram. Aí vem, aí tem assunto. Deus abençoe, pessoal. Já voltamos. Voltamos agora ao GraçaCast parte 2 com ele, pastor Daniel Bianchi, ele que é o nosso pastor dos jovens aqui da sede, que trabalha aqui comigo já há 3 anos, né? 3 anos de Vitória, casado com a dona Kátia Fantin, Kátia Fantin, jornalista também da RIT, mulher de Deus e uma boa patroa, quer dizer, uma boa esposa para ele. Boa, né? mesmo, pessoal. E Deus 14 abençoe. anos aí, vamos 14 anos, vamos né? para 14 anos. Ela que lá de Vacaria, junto contigo, ela é de Vacaria, né? Ela é natural, na verdade, do Antônio Prado, mas ela sempre morou em Vacaria. De Antônio Prado? É. Ela bom, bem mas no interior lá do não é Prado. tão novidade para quem nasceu no Tocantins, né? E veio parar no Sul com 2 anos, né? 2 anos e meio. Pra quem não sabe, aí o pastor Daniel, ele é tocantinense. É tocantinense? Tocantinense, pastor. Tocantinense. Nasci em Alvorada, Tocantins. Alvorada, só que de Tocantins, não Alvorada do Sul, não. Na verdade, eu nasci em 86, né? Aí em 86, o Goiás não existia. Tocantins é o estado mais novo, né? Do Brasil. Então, o Tocantins em 86 ele foi dividido. Goiás, na verdade, era Alvorada do Norte. Aí, o meu irmão, se eu não me engano, o meu irmão, que eu falei assim, meu irmão, o dele, se eu não me engano, é Alvorada do Norte, Goiás. E o meu se tornou Alvorada, seria do Sul, Tocantins. Bem aí, na divisão ali. E justo do Sul, né? Do Sul. Né? Aí veio, agora é do Sul. Apesar de ser um gaúcho de apartamento, né? Eu nasci em Alvorada. Até desconversas, aí viu, gente? Eu nasci em Alvorada, né? Do Sul, lá do Goiás, que agora é Tocantins, e tá aí morando agora desde pequenininho, né? Desde os 3 anos, pastor. Na verdade, eu não... A sua primeira cidade aqui no Sul foi Vacaria? Foi isso? Ou não? Eu acho que foi Ibiaçá, pastor, se eu não me engano. O meu pai era de Ibiaçá. Morava em Ibiaçá, que é perto de Sananduva, Lagoa Vermelha. Fica ali pelaquela região ali de Passo Fundo. Entendi. E aí o pai foi morar pra lá. Ele morava ali, minha avó morava ali também. Meus tios ainda, tem alguns tios que moram ali. E depois aí houve a separação, que é aí que ele foi morar em Vacaria. Aí eu fui morar com a mãe em Vacaria, o pai ficou morando em Ibiaçá. Mas isso é períodos assim que eu não recordo muito bem, mas era pequenininho. É bem um relance que passa na cabeça. Foi ali acredito que foi entre 6 anos, 7 anos ali. Eu não tenho muito assim ainda essa lembrança. Alguma coisa vaga, eu lembro uma vez, pastor, até meu pai brinca, que a minha... era filha da minha madrasta, né? A gente brincava de televisão. Eu lembro que o pai ele contava, né? A gente fazia umas caixinhas de papelão. Então, no seu coração sempre houve o desejo de ser apresentador, né? Acho que pastor. Apresentador. Eu sou só apresentador, né? Essa história é legal. Só apresentador. Para quem não sabe, pessoal, na plena pandemia, muitos do estado já devem saber dessa parte. Fizeram até um meme dele, tem uma figurinha aqui, às vezes, de vez em quando, aparece por aí. Mas em plena pandemia, dia 21 de março de 2020, quando explodiu o Covid, né? Foi bem no Brasil, e aqui no Sul não foi diferente. Eu lembro que nós fomos para Santa Maria, aí ele começou fecha, mas aí estourou isso no Sul no modo geral, né? E aqui foi do dia 20 para o dia 21, de uma sexta para o sábado. Foi um decreto, um decreto que foi colocado na madrugada. Aí no sábado de manhã eu viria para fazer o programa Fala Amigo, que eu estava fazendo, que na verdade era o Congresso Águia, né, que eu ia vir fazer. Eu acho que era Fala Amigo mesmo, estava naquele tempo, depois que eu mudei pela TV Pampa. E aquele dia eu acordei, eu lembro, falei, não vou, falei pro Vargas, Vargas, você pode fazer. O pastor Daniel estava aqui gravando. Aquele dia eu mudei de ideia. Sentindo, foi um lapso que deu assim, falei, não vou. E naquele dia veio a polícia, a brigada, né, na verdade, entrando dentro da igreja, né? Hoje a gente ri, né? Mas veio lacrar a igreja. Da forma aqui. Que eles vieram. Foi terrível. Né? Foi tudo pelo decreto municipal e você vê que é uma perturbação mesmo demoníaca. Mas passou. Mas naquele dia o pastor Daniel estava fazendo a gravação do Movimento Jovem, tinha uma média de 12 pessoas aqui, né? Isso aí, a gente tinha os convidados, né, pastor? Não era muito, a gente já tinha...
Tava aqui também? Estavam aqui? A gente já tinha diminuído um pouquinho a parte da produção, né, pastor? Mas era o pessoal que ficava ali, quem cantava. Mas pro é muito tamanho pouco da igreja, não. É uma aglomeração? Não era, né? Meu. Mas aí entraram a brigada perguntando do pastor, né? Cadê o pastor? Eu não tinha vindo, mandei o Vargas pedir pra ele fazer o programa. Aí eu gaguejei na hora, aí pastor. Na hora ele gaguejou e ele... Eu vi aquela... Um tava armado, né? Eu vi aquela arma. Eu já tenho uma outra história da arma. Eu não sei. E aí eu gaguejei. Aí Cadê o pastor da igreja? Não. Que quando foi? Aí eu... Não, só sou apresentador aqui. Ele renunciou ao ministério por aquele período, mas depois se arrependeu já, viu? Já, na mesma hora. Depois caiu a ficha, não, né? Eu sou apresentador. Então virou um meme aí. Aí logo em seguida o Vargas desceu, o pastor Vargas desceu e resolveu tudo ali. Eu falei para ele. E aquele dia ainda bem que porque tiraram foto da igreja, lacraram como se a gente estivesse sendo um criminoso, na verdade. Com 12 Falaram pessoas. Que não iam divulgar, né? Não e um deu dia depois 2 tava no horas, jornal. já tava no... Foi no mesmo dia? No mesmo dia já tava Tava no jornal Igreja Lacrada. Né? Mas Deus é fiel, ele honrou e tá honrando, né, pastor? Honra mesmo, graças a Deus. Depois daquele dia a gente foi se... Foi se readaptando. Readaptando, né, pastor? A gente passou todo esse período aqui na sede, então para nós foi... Hoje é uma... Ontem, que dia que eu tava lembrando? Esses dias eu tava vendo, pastor, um vídeo do senhor ministrando a Santa Ceia, lá na frente. Eu até me emocionei vendo, assim... Não sei para quem que eu tava mostrando, acho que foi para o pessoal novo que tá aqui, mostrando assim o trabalho que foi feito, né, pastor? Tem pessoas que nem sabem disso, né? Não. Eu nunca mais vou esquecer o dia que o senhor lhe deu acho que uma expressão assim, acredito eu, né? Tipo uma revolta santa, assim, o senhor foi lá na frente, vamos colocar ali no hall, a gente foi pro hall e começamos a trabalhar ali, o senhor começou, né? Aí teve Santa Ceia, eu lembro que teve o Caminho do Milagre. A gente ficava ali. Foram dias diferentes, na verdade. Desafios, né? Desafio. Eu tava assistindo aquilo ali e me emocionou muito, pastor. Uma coisa que marca bastante a gente, né? Tem muitos detalhes que marcam a gente. Algo que o senhor falou para mim, eu carrego muito comigo. Eu lembro um dia o senhor me chamou e perguntou assim, quantos membros tinha a minha igreja? Eu parei na frente do senhor e travei, né? Aí eu até acho que disse pro senhor, não, pastor, mas eu estou aqui na sede. Aí o senhor disse, quantos jovens tem no estado? E eu não sabia lhe informar aquele número, não exato, não tem como exatamente, mas... E aí depois eu fui buscar, nós fizemos um censo em torno de uns 3 mil jovens no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais, né? Não deu para fazer com todos. Aí eu lembro que o senhor falou, tu cuida da maior igreja do estado. Aí como se caísse uma ficha, né? Que o trabalho dos jovens é algo muito sério. Não é qualquer coisa, é muito forte esse trabalho. Ele é muito forte. Quando a gente entende... Ali eu acho que entendi muito mais, pastor, isso, como Deus usou o senhor nessa dinâmica comigo ali, nossa, que responsabilidade que está em nossas mãos aí para cuidar. E realmente, né, a gente vê aí, a gente fala pelos frutos, né, na verdade. A árvore se conhece pelos frutos, né? Então a gente vê os frutos e pode dizer, cuida. Se não tivesse fruto, não poderia dizer que estava cuidando, porque se não dá fruto, está morto. Sim, senhor. Se vê fruto é porque está cuidando, então... creio que teve todo um conceito. Estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais, né, pastor? E é isso que mais importa, né? E é isso que encoraja a gente, é por isso que tá aí, ó. Nós estamos aí, né? Não podemos parar, né? Tem que ser muito, muito dirigido por Deus mesmo ali, para Deus poder fazer as coisas certas e nos usar da forma mais excelente possível. Não na nossa excelência, que a gente jamais vai chegar nessa excelência, até porque se chegar, o que a gente tá fazendo nessa terra, né? Mas na excelência dele, que eu acho que é o que marca mais. Acho não, é o que marca nós e a vida de quem recebe. E Deus tem usado aí bastante, né, na juventude aqui do Sul. Também muito bem, nossa juventude está sendo muito bem vista, graças a Deus, fora do nosso estado. A gente conhece até o pastor Márcio veio recente. E acho que esse é o nosso intuito. Até a gente está agora no CJC também, pastor. Também, né, que veio o Anderson para cá. A gente tá fazendo um programa, um programa meio de bastidor também. Meia hora no CJC, toda quinta-feira. 4h30 da tarde, tá no CJC. CJC para quem tem a nossa TV. Também fica a dica aí, se você quiser conhecer a nossa TV, pedir para colocar aqui o 0800 201 4000, que lá tem todos os canais da nossa TV à disposição. Inclusive o CJC que passa, né, nossa juventude lá, que é um movimento jovem daqui, não é? Passa tanto o movimento jovem, pastor, e também passa esse programa que é um programa separado. À parte. É um programa à parte que eu faço de estúdio aí. De meia hora, Que passa para eles e repassa e eles vão para esse às 4h30. E aí passa o movimento jovem, que é... Agora me fugiu o horário. Mas é nas quartas. Nas quartas, diretor?
É nas quintas? A diretora. Ah, tá, diretora. A diretora me tá aqui. corrige. É nas quinta-feira o Movimento Jovem. Nas quartas... Hã? CJC na quinta. Tá bom. Eu sei que tem um que passa à noite, né? Que eu acho que é o Movimento Jovem, né? Colocar aqui. Ah, tá. Então tá bom. Vou prender aqui. Aí, ó. Esse trabalho que a gente tá fazendo. Mas aí que eu vou colocar prender aqui, que a cadeira tá caindo aqui. Esse de bastidores, pastor, aí a gente usa esses momentos assim mais, vamos dizer assim, inusitados meus, assim, ou de E algum que é bom momento. a gente comentar desses momentos inusitados. Daria uns 5 blocos aqui só falando disso, né? Tem umas coisas assim que Mas eu nós acho que vamos é meio aproveitar aqui, natural, pastor né? Daniel, a gente que já tem aqui, né? A gente é uma família aqui na Graça, aqui na nossa igreja. Aquele dia que foi fazer o evangelismo, lembra dele? Do Magrão ali, ó. Aqui, coloca o dedo Lembrei. aqui. Passou cada um, gente. Se você olhar aí mais um pouquinho aí, ó, tentar entender aí o que aconteceu naquele dia lá. Conta pra gente. Foi feito um trabalho foi levado, foi bem ali, acho que foi na pós-pandemia. Foi na pandemia, eu acho que foi durante a pandemia até, pastor. No passado da pandemia, né? E a gente começou, a igreja sempre faz esse trabalho, e é bom as pessoas saberem, né, pastor, que a igreja faz esse trabalho social. Grande no final, né? Sempre está fazendo aí entrega de comida, alimentação, e estava sendo feito nesse bairro, aqui em Porto Alegre. Então, estava acontecendo, e a gente foi lá com a equipe, né, para fazer a filmagem, para pegar alguns depoimentos das pessoas e tal, gravar aquele momento. E como tinha muita gente fechar a rua, eu fiquei analisando, mas eu tinha que pegar uma imagem mais do alto. Eu estava com a câmera, e eu olhei e vi que tinha uma laje assim. Eu dei uma olhada na laje, eu pensei, é ali que eu vou. Eu vi que tinha umas pessoas lá em cima. Aí eu fiquei pensando, calculando, mas como é que eles subiram ali, sei lá, meio ninja pra subir ali, né? Eu não via nenhuma escada, nada. Como é que eles subiram? Uma coisa meio estranha, era só a laje, não tinha mais nada. Aí eu fui pedir pra um rapaz estava passando ali, eu vi que ele tava ali por perto, provavelmente olhei que ele, acho que conhecia o bairro. Aí eu perguntei pro rapaz, vem cá, como é que faz pra subir ali? E eu não notei que o rapaz tava um pouquinho, né? Tá um pouquinho mas lá em Nárnia, né? Tava com E aí ele fez a célebre frase. Ele diz assim, Magrão, ó, tu bota a mão aqui e pensa que tu tá lá. E aí tu tá lá. Eu falei... Não, eu não ouvi isso. Aí eu, muito obrigado. Não, eu não fiz, não. Muito obrigado. Então eu já vou pra lá agora, né? Aí tem essas coisas que acontecem. Mas depois achei o caminho ali, fui meio costeando, pulando ali tem umas Mas coisas. conseguiu chegar lá em cima, então? Consegui, pastor. Consegui fazer a imagem lá de cima. Não foi aqui, né? Mas conseguiu e pegou a imagem de cima para baixo. É verdade. Mas isso é um pouquinho do que acontece, na verdade, né? Sim, pastor. Tem essa questão do ministério que tá fazendo, tem as questões pessoais, né? Que também envolve o ministério, né? Teve um dia que foi levar uma pessoa, acho que um jovem, não sei, para casa, e na volta... Fui levar um jovem para casa, né? Foi até ali em Cachoeirinho que fui levar ele. Fui levar ele em casa, como ele era de menor, ele tava me ajudando ali na igreja, umas coisinhas. Eu fui levar ele em casa. Daí eu tô voltando para casa. Eu nunca fui abordado pela polícia, pastor. Jamais. Até esse dia. Pra não dizer que eu não fui, na verdade eu fui abordado, acho que faz muito tempo, pastor. Isso, olha que faz acho que uns 6 anos, foi numa reunião de pastor. Eu lembro que eu passei no vermelho, né? Do carro, mas eu não vi. Na época que tinha sinaleira ali em São Leopoldo, na 116 ali. Uhum. Eu lembro que eu tava eu e mais uns pastores junto comigo, ouvindo o Fernandes Lima no carro, e a polícia parou a gente. Mas essa vez me assustou porque eles viram o meu carro. Acredito que eles julgaram que o meu carro de alguém que estava assaltando ali pela região, e eles ligaram o giroflex atrás de mim. Mas eu não entendi que era comigo. Mas quando eu vi que eles ligaram a luz assim, os faróis, né? A luz alta, e aí eu parei. E quando eu parei, eu lembro que eles gritaram bem alto. E eu vi no retrovisor que ele tava com uma arma. Sai do carro, Magrão, e cruza os dedos. E eu não sei o que eu tava fazendo, eu tava... Me assustei, pastor. Eu nem não ouvi. E eu lembro que eu fiz exatamente isso, pastor. Eu não sei se eu consigo fazer. Eu saí assim. A mão pra exatamente cima, né? assim, cruzar os dedos. Não sei onde que eu tava. Acho que eles
Aí eles falaram, vai, Magrão. E você foram embora. Fala, Aí viu que olharam, não, isso aí não é. Isso aí nem pra ladrão não serve, né? Literalmente eu cruzei meus dedos assim, pastor. Aí marcou agora, essa parte marcou, né? O pessoal brinca comigo, cruza os dedos. Tô eu ali. Marcou muito assim. O dia a dia faz isso com a gente, né? Mas é uma correria. Mas eu me assustei, local. eu nunca tinha visto que nenhuma arma daquele porte, assim, apontado pra mim, assim. Acho me assustei tudo, né? E são coisas que só acontecem no Rio Grande do Sul e com o pastor Daniel Bianchi, que não acontece com qualquer um, né, pastor? Não, é coisa que sai. Teve uma que o pessoal fala muito comigo, foi no Movimento Jovem do ano passado, que a gente fez um Movimento Jovem gaúcho, no dia do gaúcho. E eu não sabia fazer, sinceridade, que o pastor brinca, sou meu gaúcho meio de apartamento, né? Não tenho bombacha, não tenho bota, é tudo meio emprestado quando eu faço, né? E aí eu pedi emprestado uma bota, pedi emprestado as bombachas, a camisa eu tinha, né? E o lenço também veio emprestado. E como é que faz o lenço? Aí eu fui pro YouTube, né? Como é que dobra? Aí tá, aprendi a dobrar certinho. E aí no programa o pastor Vilney, que é todo gauchão, né? Todo tradicionalista, né? Gente boa. E aí eu fui falar pra ele que eu me gravando. Pastor, aprendi a fazer o top. Quando eu falei top, ele... Quê? Top? Não é top, é o laço, né? Não é laço, né? É o nó, né? Agora até eu errei. É o nó do lenço de gaúcho. Ele, não, mas não fala top. Top é um crime pra falar isso. Que eu fiz o top. Aí fizeram até pegaram até hoje, né? O top, né? O homem o pastor do top gaúcho. Não, mas tem bastante, né? Esse aí é um dos, né? Sim, senhor. Já é um dos. Teve umas reuniões aqui tava bem frio, né? Que tinha que comprar uma pantufa de orelha, não tinha isso? É verdade. É muita história, viu, pessoal? Isso aí é o Graça Cash, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, mostrando mais que se você vier, vai ser muito feliz, vai ser muito abençoado, Jesus presente usando. Mas teve um dia aí que tava frio. O da pantufa de orelha, pastor, foi assim, ó. Eu não lembro tava frio mesmo. Eu não lembro que assunto que eu entrei eu fazia o culto das quintas. Foi das 2 horas que eu ia, era ao vivo, né? E eu comentei que a gente... Não lembro bem o assunto, né, que eu tava. Eu disse que as pessoas tinham que comprar pantufa de orelha. Mas não era... Não queria falar pantufa de orelha. Mas eu falei pantufa de orelha, né? Mas não era... É abafador, né? Um tapa-orelha. É um tapa-orelha, ou pantufa. É porque ela tem os pelinhos, né? Eu confundi com a pantufa. Aí fizeram um memezinho. Um stick, né? Com uma pantufinha assim. Eu não sei quem foi, né? Eu não sei, pastor. Não sei quem foi que fez. Não sei quem foi que fez. É uma equipe elaborada. Tem um pessoal aqui que não perdoa, né, gente? Não pode bobear, né? Não dá pra perdoar. Né, pessoal? Não pode nem bobear, né? Bobeou aqui e dançou, né? Teve filhos de pastor que eu troquei, confundi, chamei de cabeçudo. E não era o filho do pastor, era de outra pessoa. Cabeçudinho igual o pai, né? Não era dele, era de outra pessoa. Se olhar as crianças é totalmente diferente, né? Não, nada a ver. É que eu nunca tinha visto. Eu não conhecia. Ele virou dindo aqui também de umas crianças que pegaram trauma também, né? Eu sou dindo de um dos filhos de uns pastores, um nosso pastor lá de Tramandaí, até o pastor Alan, né? Que passou um período aqui na sede. Ficou, né? Com a gente aqui. Eu sou dindo do B, né? Do Bernardo. E o Bernardo, desde pequeno, sofreu muito na minha mão, porque... das primeiras vezes que o Bernardo ficou comigo, eu lembro que ele era bem pequenininho. Ele acho que não tinha 1 ano, não tinha? Ele não tinha, eu lembro que nem engatinhar não engatinhava, pequenininho assim. Eu lembro que eu coloquei ele sentadinho comigo na escada da igreja e boca aberta, né? Desculpa falar desse jeito. Em vez de prestar atenção na criança, eu fui conversar com outro. Quando vi, ele tava virado assim de cabeça para baixo. Eles acham que não tinha força, né, pra ficar ali. Aí ele virou assim, blup. Ele tava com as perninhas para cima assim. Aí abriu o berreiro, né? E aí o do dia do cavalinho, né, que colocou aqui, não foi no ombro? Aí depois já tinha crescido já um pouquinho. Aí ninguém vai me convidar mais pra Dino. Aí ele foi lá na Benjamin até. Eu lembro que eu fui andar com ele no corredor da Benjamin, coloquei ele aqui, mas ele já era maiorzinho. E fui, e não vi a porta. Ele só deu de cabeça na porta. Assim. Aquela parte da porta bem que na separa, porta, no marco da porta. Aí ele chegou, assim, verdade, ele fez isso mesmo. Ele chegou pra mim, oi, Dindo.
Eu pastor pedia se eu podia dar um capacete aqueles americanos, né? Quando ele fosse lá em casa. Pra garantir a saúde do... Teve o Samuel também, que eu joguei pra cima e derrubei ele no chão, né? Desculpa, Samuel, me perdoe. Aproveita a O Samuel já tá grande, já tá com 16 já, Samuel né? do pastor Céu? Aham. Até hoje eles brincam comigo que é pra me jogar ele de novo pra ver se conserta. Não, é brincadeira. O pessoal que brinca, a gente fina. E tudo jovens também hoje que ele Tudo tá meus jovens hoje. Tá tudo aí, ó, vai no retiro, não vai? Samuel? Samuel vai, ele ajuda lá, pastor. Ele ajuda, né? Ajuda, já tomou choque bastante lá no retiro. A gente brinca com ele que até hoje tem uma... Ele, sem querer, tomou um choque lá, pastor. Desculpa, Samuel, me perdoe. Aí ele tomou um choque... Aí ele fez também um choque. Aí o pessoal brinca com ele até hoje. Viralizou. É assim que a vida aqui, né, pastor Daniel? Assim, Bom, pastor. Mas acho que essa parte, né, a gente tá entrando nesse assunto até para conhecer um outro lado, né? Porque tá ali no movimento jovem, é um pastor ativo, é um pastor que tá sempre pregando, atendendo também as pessoas. Sim, pastor. E precisando você de jovem, todas as partes mesmo. Você pode ter certeza que ele vai te dar um capacete se for preciso, né? Não, pastor, sem problema. Né? Principalmente ele te levar ao capacete da salvação, que é o de Cristo. Pastor. E com certeza aqui na nossa sede, vocês que estão nos assistindo, você, todas as partes, você que está na Pampa, tem um jovem precisando de ajuda, vem procurar aqui nossa equipe, pastor Daniel. Ele cuida do estado, lógico, tem uma equipe toda por detrás que também ajuda, faz acontecer. E Deus tem abençoado bastante. Assim como a igreja no geral, né? Acho que tudo que a gente já passou, de tudo que a gente viu, poder olhar... Tá bom, não é aquele ápice, né? Uhum. Que a gente costuma e gostaria de ver no geral, mas tem dado essa alavancada e eu acredito que muito mais ainda nós vamos receber, vamos viver e vamos ter. E a juventude faz parte disso, né? Eu vejo que a gente está plantando, né, pastor? O senhor também plantando com a nossa equipe. E não digo para quem está acompanhando, né, pastora? Aqui é uma família aqui na sede, né? Nós estamos aqui há 3 anos já teve alguns pastores que vieram, já assumiram outras igrejas e tal. Eu acredito que tem esse lado e tem outro lado, né? Eu particularmente gosto de estar aqui, falo para todo mundo, pastor, não é porque eu estou aqui na frente do senhor, né? Eu gosto de estar na sede, hoje não me vejo assim em outro lugar, a não ser aqui na sede. Claro, se for o plano de Deus, tudo bem, né, pastor? Sim, no plano de Deus a gente está sempre disposto, na verdade. Mas amo mesmo estar aqui, gosto de estar aqui, gosto de estar no meio aqui aprendendo, aprendi muito, principalmente assim, que nem televisão, era uma coisa que para mim era uma coisa, não fazia, né, pastor? Não tinha essa coisa de televisão, de estar à frente de uma câmera. E hoje poder estar na verdade, todo dia, né, pastor? Tem lá o devocional de estar todo dia. Às vezes a gente está aqui faz os programas da madrugada também, né? Toda semana. Se todo mundo entendesse o quanto que isso faz crescer e quanto isso Deus usa, né? É verdade, pastor. É uma coisa... Depois as pessoas agradecendo. Muito obrigado por aquela palavra. Obrigado. Né? Tem um movimento jovem também toda semana. Para nós é um crescimento, sim. Para mim, não que hoje não. Não vai tremer diante de uma câmera. Não. Claro, todo dia, em todos os sentidos. Mas né? o crescimento é muito grande. Sempre agradecendo a Deus, né, pastor? A gente acaba, como o senhor falou, a gente acaba sendo conhecido por muitos locais, né? As pessoas nos conhecem. Já aconteceu de estar passeando, a pessoa, mas eu já te vi no programa. Né? A Kátia até brinca, às vezes ela vai fazer novela da vida, as pessoas, mas tu não é a moça com aquele rapaz lá do programa e tal. Sou imagem, que honra, né, ter a senhora aqui, mas sempre para Deus, né, pastor? Claro, colocando Deus justamente é por isso que Deus está usando, porque sabe que é para Ele. Sim, senhor. Né? Ninguém consegue tirar o brilho de Deus. Deus é tudo que a gente precisa. Eu acho que é a base de tudo, né, pastor? Sempre é Deus brilhando, a gente... Ele é grandioso. E tá usando os teus, e Deus seja louvado por isso. Continue usando. Pastor, vamos fazer uma oração especial aí para todos, pastor, né? Obrigado. Depois a gente remarca, vai ter mais outras oportunidades de estarmos juntos e contar os demais aí, que tem bastante coisinha aí que a gente tem que recolocar. E fica aí ligado para você que está acompanhando os demais aí. Logo vou estar fazendo também com a esposa dele aqui o podcast, ela que é repórter, passando um pouquinho do lado dela, para vocês conhecerem mais. E Deus seja louvado por isso. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração especial então? Sim, tem 1 senhor. minuto e meio aí para dar uma benção aí para a juventude, mas para todo mundo que está assistindo a gente. Vai lá, pastor, contigo, hein? Amém. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida de cada pessoa que está acompanhando aqui, seja jovem ou esse senhor, essa senhora que acompanha aqui o programa. Às vezes é um pai, uma mãe
que está passando por um problema em casa, uma necessidade na sua família. Meu Deus, às vezes um filho que está numa situação ruim, esse pai está clamando, meu Deus, que o Senhor possa ouvir a oração desse pai, dessa mãe, e que ele possa se alegrar, que ela possa se alegrar em ver seu filho na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, algum jovem que está acompanhando esse podcast e que nesse momento está se entregando completamente a ti, como um dia eu fiz, assim como o pastor Vitor também um dia se entregou. Meu Deus, que esse jovem também possa se entregar e se tornar uma bênção em suas mãos. Em o nome de Jesus, eu consagro a vida desses jovens, consagro a vida de todos, determino, meu Deus, bênçãos sobre a vida desta pessoa, até alguém que está passando por uma necessidade financeira, que esse jovem e essa senhora também possam alcançar essa bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe então, pastor. Obrigado. Pastor, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Gente, Deus abençoe. Obrigado, produção. Obrigado a todo mundo que está conosco. E deixa o like, compartilha e vamos junto aí no GraçaCast. Em nome de Jesus. Um abraço.